você está no canal Espiritualidade Boas Histórias. Para você que está aí, né, e é nosso companheiro, está curtindo nossas boas histórias, fica aqui o nosso abraço, nosso agradecimento, né? Você que chegou aí, deu uma olhada, viu uma história legal, curtiu, deixe seu like, né? Inscreva-se no nosso canal, né? Hoje eu vou contar uma história especial para vocês, né? Ela se chama Ossos no Esgoto, né? Um nome estranho, né? E ela é o nome que foi dado por uma mensagem, né, que nós recebemos na casa de oração Joana d'Arc, né, nessa quarta-feira. E a mensagem começa assim: Boa noite, meus irmãos em Jesus. Meu nome é Pierre Cauchon. Sou um dos anjos da guarda de Shirley Ferreira Maia Miranda, Maria do Carmo Maia, Antônio Ferreira Maia Neto e Victor Maia Miranda. Entusiasmado pelo meu amigo Irtaco. Irtaco ele é um nome que aparece em uma de nossas mensagens, né? Uma mensagem que fala de uma experiência que nós tivemos com a história de Santa Efigênia. Então, você que está acompanhando o nosso trabalho, provavelmente você vai acabar esbarrando com essa história. A história é ótima, né? Então, voltando, né? Entusiasmado pelo meu amigo Irtaco, frequentador da casa de orações, com quem convivi nas sombras nos últimos 6.000 anos, né? O Irtaco está mais tempo do que isso nas sombras, né? A história dele, que ele está nas sombras desde do ano 8 depois de Cristo, né? Então tem bastante tempo que está nas sombras, né? Então o nosso amigo, né, o rapaz que está falando aqui, ele disse que estava na casa de oração e entusiasmado pela presença do Irtaco, né, e também vendo um médium escritor conversando com o Antônio. O Antônio, no caso, é o Antônio Ferreira Maia Neto, né, a quem endereçada a mensagem, né? Conversando com o Antônio na reunião de 21 de maio de 2025, na última quarta-feira, ocorreu-me a possibilidade de transmitir uma pequena missiva para os meus guardados, né? O cara é um anjo da guarda, então ele guarda pessoas. Porém, o mediador segue regras que o impedem de receber mensagens particulares, né? Então, na experiência aqui do nosso canal, a ideia é receber mensagens, né, em forma de histórias que contêm a essência, né, do sentimento que motiva aqueles que estão que passaram para a gente a história, né, dos mensageiros. Bom, continua. Se eu quisesse me comunicar usando os préstimos dele, né, do mediador, do médium escrevente, teria que elaborar uma história de fundo moral evangélico que carregasse o sentimento mais essencial que guardo no coração, aquele que me move de encontro ao meu destino. Porém, podendo ser uma história escrita por mim, ou em conjunto com aqueles que se acham na mesma condição que eu, e que frequentam a casa, né? Porém, conversando com o mediador, ele considerou que minha história pessoal satisfaria a exigência. Então, o Pierre, né, que é o comunicante da mensagem, ele tem uma história tão interessante, né, que convenceu o mediador a reproduzir a história dele, né, sem precisar criar uma história, né, de fundo evangélico, assim como o mediador existe para poder colocar no papel aquilo que os mensageiros querem, né? Bom, faz quase 600 anos que ando purgando o pecado de ter escolhido e defendido o lado errado da força, né? Para quem curte Star Wars, a gente tem a força, né? Que a força esteja com vocês. Fala sério. Quem de vocês nunca se pegou nessa mesma situação?
nunca votou no bandido ou deu apoio a um mau caráter achando que o apoiado estava certo? Quanta gente até outro dia acreditava que a Terra era o centro do universo? O pobre do astrônomo Galileu Galilei, quando disse que não era, foi ameaçado pela igreja de ir parar na fogueira, que nem Joana d'Arc. Né? Joana d'Arc foi uma santa, né? Francesa, e o fim dela foi trágico, né? Ela foi queimada após ser julgada pela Inquisição como bruxa, né? E voltando lá para o Galileu Galilei, né, que falou que a Terra não era o centro do universo, e ele estava certo, a Terra não é o centro do universo. Ela é um planetinho insignificante situado num sistema solar insignificante, num lugar insignificante da galáxia. Haja vista que o nosso Sol é um entre o número de sóis estimados na Via Láctea. Um número entre 100 a 400 bilhões de sóis, né? Apesar de ser o centro do nosso universo, já que moramos nela, na Terra, né? Portanto, como disse Einstein, o criador da física relativista, com a sua teoria da relatividade restrita de 1905 e a teoria da relatividade geral de 1915, algumas coisas dependem do ponto de vista do observador, né? Então, a gente mora na Terra, e a Terra é a nossa casa, e sendo assim, ela é o centro do nosso universo, né? Apesar de o nosso Sol, né, ser um em 400 bilhões de sóis, né? Quer dizer, é um pequeno Sol, né, um grãozinho, né, de areia. Mas como a gente vive aqui na Terra, a gente é iluminado pelo nosso Sol, o nosso Sol e a nossa Terra é tudo que a gente tem, né? Então é o centro do nosso universo. Bom, o fato é que fui um bispo francês e meu maior feito nessa época foi organizar o julgamento que condenou Joana d'Arc à fogueira. Né? Então, o comunicante, né, ele era o bispo, né, que organizou o julgamento em que a Joana d'Arc, a Santa Joana d'Arc, foi condenada à fogueira, né, foi queimada viva. Né? E ainda eu estava lendo a respeito, eu não sei se é verdade, né, recolocaram, né, nos escritos de Joana d'Arc, que enquanto ela queimava, ela chamava por Jesus. Né? E antes de ir para a fogueira, ela comungou. Né? Então a vontade era tanta de queimar a Joana d'Arc, né, que o pessoal nem esquentou para isso. Né? Se ela fosse mesmo uma bruxa, ela não ia comungar, diz que ela foi, inclusive, foi vestida de branco, né? Nem se vestiria de branco, muito menos gritaria por Jesus na hora que estivesse pegando fogo. Né? Bom, a França estava perdendo a guerra contra a Inglaterra, né, quando Joana d'Arc apareceu. Ela dizia ouvir as vozes dos anjos e santos e levou a França à reação. Né? Capturada pelos ingleses, foi julgada como bruxa, já que os juízes se convenceram que as vozes que ela ouvia vinham do demônio. Posteriormente, o julgamento foi anulado e Joana d'Arc foi feita santa pela igreja. Né? Ver como é que as coisas mudam. Né? Segundo as más línguas, depois da minha morte, né, aí o caso é o Pierre falando, o bispo, né, que organizou o julgamento da Joana d'Arc, né, ele fala que depois da morte dele, meu corpo foi enterrado na Catedral de Saint-Pierre de Lisieux, em cima do cofre em que eu guardei o dinheiro que usei para a construção da abóbada da igreja. Né? Bernard Shaw, afamado escritor irlandês, em sua peça de teatro intitulada Santa Joana, de 1923, conta que quando da reforma da igreja de Saint-Pierre, terminada em 1931, meu corpo foi desenterrado e jogado no esgoto. Apesar de todos saberem que isso não é verdade. O corpo desenterrado e jogado fora foi o de um dos promotores do julgamento, né? Um dos acusadores de Joana d'Arc. É bem verdade, né? Também, né, que Jesus nunca entrou no templo e expulsou os comerciantes, assim como está escrito, foi Mateus, o ex-cobrador de impostos, quem fez isso. Mas como ele é
que estava escrevendo o Evangelho e achou que sua atitude seria reprovável, acreditou a Jesus, pois assim todos que lessem essa passagem bíblica achariam a razão íntima para justificar tal violência, a despeito de Jesus nunca ter levantado a mão contra a formiga, né? Pois se ela era vinda da parte do Filho de Deus, né, toda essa violência, né, de entrar lá na casa de Deus e sentar a mão dos comerciantes, né, então estava tudo bem, né? Se foi Jesus que fez isso, então estava tudo certo, né? Então Mateus não era bobo, né? Quem conta a história, a conta do jeito que quer. E trocar os personagens para dar mais empolgação faz parte. O importante é preservar a mensagem essencial. Né? É o princípio de uma boa história. No meu caso, como já devem ter concluído, a minha mensagem essencial é o sentimento de remorso. Afinal de contas, eu queimei o enviado do Cristo em nome da minha crença política, porque o Pierre ele pelejava pelos ingleses contra os franceses, né? Dei mais valor aos ingleses que a Joana d'Arc, apesar de saber no fundo que ela havia sido enviada pelo lado bom da força. Tanto é assim que depois de 6 séculos nas trevas, ela me tirou de lá e me deu a tarefa de ser anjo da guarda dos meus guardados, tarefa que tenho cumprido com todo o meu coração. Apesar de não terem sido os meus ossos que foram atirados no esgoto, reconheço que isso seria muito merecido, já que pisei feio no tomate, colocando meus interesses pessoais acima dos de Jesus, cuja causa jurei defender. Vocês não fazem ideia do que são 6 séculos de sofrimento, mas também estão longe de compreender como é maravilhoso quando a prisão se abre e você volta a ver a luz do dia. Tudo na vida é prazer, quando ela é vivida com amor. Todo percalço no caminho é pequeno se considerada a alegria de caminhar livremente. Do meu atual ponto de vista, vivo a oportunidade de redenção, cuidando do meu próximo. Isso me basta, pois agora estou caminhando, né, nos passos do meu mestre divino e minha consciência não dói mais. Né? Quando eu era cardeal, preocupava-me em encher de dinheiro o cofre da igreja. Hoje não sou nada. Não carrego título algum. Reconheço que meus interesses políticos deixaram de ter sentido. Não tenho um centavo no bolso, mas levo uma vida leve e compromissada com Jesus. Isso me basta. Ele repete o basta, né? Tornei-me fonte de vida e não mais de morte. Tenho trabalhado nas guerras pelo mundo. 2 delas, as mais famosas, a da Rússia e Ucrânia e de Israel contra o Hamas, são o exemplo mais crítico da insensatez humana, pois aqueles que participam delas são a cara de um, focinho do outro. Parentes, irmãos, povos da mesma raça, mesma cor de pele, mesmo credo, mesmo Deus, mas que deixaram de se reconhecer como iguais por conta de interesses cuja defesa mais tarde eles verão que não valeu a pena. Os responsáveis pelas guerras purgarão nas trevas por séculos, talvez milênios, e quando a prisão se abrir para eles também e tornarem a ver a luz, cairão de joelhos e agradecerão o Pai infinitamente bom e misericordioso, assim como eu agradeci, e venho agradecê-lo na medida que tomam conta dos meus guardados. Portanto, meus irmãos, pensem bem antes de ofenderem por conta de que estão certos e o outro errado. A ofensa em si já é um erro. Quem ofende está sempre errado, e todo erro deve ser reparado. E o reparo, às vezes, vem através da dor e do sofrimento. Pensem bem antes de tomar um caminho, e se tomarem o caminho do erro, assim que perceberem o erro do caminho, não se envergonhem de voltar atrás, usem do perdão sempre que a mágoa ameaçar o equilíbrio do espírito. Todos erramos. A vida é uma escola, portanto, muitas vezes um pedido de perdão sincero pode tirar uma montanha de arrependimento e remorso das costas.
Muitos dos meus 6 séculos de sofrimento se deram porque eu não quis dar o braço a torcer. Eu acreditava que eu estava certo, que tudo que fiz foi pelo bem geral, pela igreja, e minha teimosia custou o tempo de 600 anos de experiências que eu deixei de ter. Experiências que muito provavelmente fariam o meu espírito crescer emocionalmente. E quem sabe quantas vezes eu não poderia ter sido feliz? Vi ontem na novela Vale Tudo, da Rede Globo, de TV, uma cena em que um personagem diz para o outro: é melhor ser feliz que estar certo. O dono da verdade é comumente um sofredor por excelência, pois ele é dono da verdade que ele acredita ser verdade. Contudo, é sabido que a única verdade absoluta é a verdade do amor, e que se é verdade, mas contra o amor, então é também um caminho para a infelicidade, né? Quando você estiver diante de alguém que esteja amarrado, incapacitado, humilhado e pronto para ser queimado vivo, não ateie fogo nele, pois eu lhe digo por experiência própria que isso vai lhe custar muito caro. Seus ossos podem vir a parar no esgoto por causa disso. Abandonemos o desejo de armar para cima do nosso irmão, por pior que ele nos tenha feito, ou por qualquer interesse nosso. Não vale a pena, eu garanto. Vamos procurar julgar menos, ser menos intolerantes e usar a verdade para maltratar o outro, magoando as pessoas. Sejamos gentis. Aprimoremos nossa capacidade de perdoar. Coloquemos na cabeça que a vida do espírito é eterna e não do corpo de carne e osso. E trabalhemos para enriquecer o nosso coração mais do que o nosso bolso, pois está escrito: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Tá aí as palavras do Mestre, né, de Jesus, no Novo Testamento. Bom, que bela mensagem, né? Espero que você, Antônio, né, para quem a mensagem é interessada em particular, né, veja nosso vídeo, né, e aprecie, né, essa bela mensagem, que nem a gente apreciou também, né? Esse amigo espiritual que você tem aí, né, chegou, né, com todo cuidado, desejoso de transmitir essa mensagem, né? É uma história interessante, né? Mas é uma mensagem que tem uma história no meio, né? Por isso que ela está aqui sendo gravada no canal, né? Porque realmente as mensagens particulares dão muita dor de cabeça, né? As pessoas, às vezes, elas não ficam satisfeitas, né, com as mensagens que recebem, né? E querem brigar com a gente. A gente não quer brigar com ninguém. Somos apenas aquele que bota a mensagem no papel, né? A gente não tem culpa de nada. Somos inocentes. Né? Apesar de a gente saber que nesse mundo não tem ninguém inocente, né? Estamos todo mundo aqui pagando conta, né? As nossas dívidas com a vida. Mas, de qualquer forma, nos foi orientado esse tipo de trabalho, né? Para nos tirar da dificuldade. E a gente tem sido muito feliz, né? E é um grande prazer poder estar gravando isso aqui, né? Essa mensagem linda, né? Em forma de história, sobre o Pierre, né? 6 séculos correndo atrás, até chegar na casa do seu Luiz aí, a casa de oração de Lantark, onde ele está trabalhando, né? E ele é anjo da guarda da sua família, né? Bom, eu acho que a mensagem dispensa comentários, né? A vida do Pierre e o drama dele já fala tudo, né? Ele preferiu ajuntar tesouros na terra e não no céu. Então, ele tem 6 séculos, está esperando ir para o céu aí agora, né? Porque os tesouros da terra não compram a entrada para o céu, né? O que compra a entrada do céu, para o céu da consciência tranquila, são os tesouros do coração. Bom, espero que você tenha gostado dessa bela mensagem. Fiquem com Deus. Até a próxima boa história.